família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do nosso humilde carrinho. Hoje, família, nós vamos sair daqui da minha cidade e vamos para a cidade de Bezerros. E nesse caminho a gente vai falar aqui de alguns problemas que a gente enfrenta, meu caro irmão. E isso é normal para qualquer pessoa que lida com o público. Infelizmente tem pessoas que acabam se perdendo no meio dos assuntos, não sabem mais separar o que é uma fake news de uma realidade e se revolta comigo às vezes por não fazer a matéria que a pessoa está enviando. O nosso amigo aqui, o Alan Ferres, você vê aqui nas palavras dele que ele está um pouco aborrecido, ó. Ele fala: ei Davi, tem como você falar sobre isso? Se você já não falou, se por algum motivo você não quiser falar sobre isso, não se preocupe, tá de boa, não precisa nem responder. Você deve ter seus motivos. O link tá aí embaixo, provavelmente é o último e-mail que eu te mando. Valeu, um abraço. Então, meu caro irmão, claramente você vê aí a chateação nas palavras do cara, totalmente desnecessário. E quando você vai ver a matéria que ele envia, você vê que ela já é no mínimo duvidosa, tá certo? Olha só, a matéria diz: quase 1000 crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel que chegou à Fundação Clinton, em Nova York. A matéria de 5 de abril de 2020, milhares de crianças libertadas em Nova York. Agora e desde ano passado, milhares de crianças famintas e terrivelmente abusadas foram encontradas sem vidas ou salvas em um túnel subterrâneo em Nova York. Esse túnel se estenderia por uma distância de 4 quilômetros entre Clinton Fundação e o porto de Nova York, e é através da abertura para o porto de Nova York que crianças e cadáveres são carregados no navio médico Comfort. Segundo a matéria fake, enfermeiras confirmam tratamento de crianças vítimas de abuso horrível no hospital de campanha do Central Park. Agora, se a pessoa tiver o mínimo de discernimento, família, você já se pergunta: tá, ele está dizendo aqui que crianças foram encontradas e libertadas. Tá, onde é que elas foram libertadas? Por que não tem nenhuma entrevista? Cadê pelo menos alguma imagem do túnel? Porque o que eu sei, meus caros irmãos, a gente que pesquisa aqui os Senhores do Mundo há anos, a gente sabe de uma coisa: o controle deles está na cadeia, tá certo? Você controla uma pessoa poderosa que controla milhares de outras pessoas. Os donos do mundo não controlam cada indivíduo isolado. Para você conseguir esconder uma coisa desse tipo aqui, você teria que controlar cada indivíduo. Só por aí você já vê que tem algo errado com a matéria. Eu não vou dizer que é impossível que isso aconteça, mas é óbvio que há algo errado com essa matéria. Pesquisando um pouco mais, você já vê aqui que essa matéria foi desmentida. Se trata realmente de uma fake. Você vê aqui nessa outra matéria, meus caros irmãos, como a gente já desconfiou, logo de ver a matéria, outras pessoas foram atrás e viram que de fato se trata de uma fake news. A pessoa inclusive foi super respeitosa. Olha só o que está escrito aqui, ó. Boato: milhares de crianças e cadáveres foram encontrados em túnel que liga o porto de Nova York à Fundação Clinton nos Estados Unidos. Nem só de Sungamonga vive o mundo dos boatos. Vez ou outra, as mentes brilhantes da internet nos surpreendem com imagens surreais, alerta de golpes e denúncias. Hoje a história aponta para uma notícia bombástica, daquelas bem cabeludas. A publicação, que viralizou online, dá conta que quase 100 mil crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel da Fundação Clinton, em Nova York. O texto afirma aquilo que a gente acabou de falar, né? Vou pular logo aqui para os vamos ver. Ó. Primeiramente, tem duas versões. A primeira diz que quase 100 mil crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel que chegou à Fundação Clinton em Nova York. E a versão 2 já diz: quase 100 mil crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel que chegou à Fundação Clinton em Nova York. Agora e desde a semana passada, milhares de crianças famintas e terrivelmente abusadas foram encontradas sem vidas ou salvas em um túnel subterrâneo. Já é estranho aqui, ó, ver. Essa é a que a gente leu, né? Sem vida ou salvas. Ora sim, elas foram salvas. Quem encontrou? Por que nós não temos entrevista com essas pessoas? Por que nenhuma pessoa fora do sistema foi até elas? Estranho, não é? Sem dúvidas, a história de dar arrepio na espinha. Mais do que isso, a publicação deixou muita gente impressionada. Mas será mesmo que 100 mil crianças e cadáveres foram encontrados em um túnel da Fundação Clinton em Nova York? A resposta é não, e entendo por quê. O primeiro e mais óbvio está no próprio texto, que segue o enredo clássico de boatos online, cheio de informações vagas, concordo plenamente, alarmista e sem datas e fontes confiáveis. Sem contar que essa é uma acusação muito grave e até onde se sabe não há nenhuma prova. Para além disso, há algumas questões lógicas que merecem ser destacadas. A primeira é que uma denúncia como essa não passaria despercebida pelas autoridades. Aqui eu já discordo, passaria sim. Agora não passaria despercebida pelos despertos. Com certeza outras pessoas estariam mostrando provas disso. Teria uma pessoa dando depoimento, até porque você, meu caro irmão, se põe no lugar, se acontecesse isso com seu filho, alguém da sua família, alguém que você conhecesse, é claro que você ia botar a boca no trombone. Os donos do mundo iam ter que silenciar cada vítima, cada pessoa ligada a essas 100 mil crianças. Então é um absurdo. Ó,
Outra coisa que ele fala aqui, não seria, né, silenciado especialmente pela mídia. Não, seria sim, a mídia só fala o que interessa para eles. Essas duas afirmações aqui eu discordo. A segunda é que o texto não tem a mínima coesão. Concordo plenamente. Você vê ali que é um texto escrito pelo próprio sistema. É uma coisa que vem para nos ridicularizar, nos deixar com a imagem de conspiracionistas malucos. Essa é a ideia deles. Com isso em mãos, resolvemos buscar pela fonte apresentada e chegamos ao blog francês La Table Ronde. Em sua descrição, o blog diz que trata-se de informações da situação planetária, mensagem dos galácticos, das altas esferas e dimensões. Só isso já é o suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha. Eu já vou mais além, eu diria que isso já é o suficiente para você não dar nenhuma credibilidade a essa matéria. E continuando, pois bem, mais algumas googladas, ou seja, mais umas pesquisas no Google, encontramos o destemido, o jornal Le Monde, também francês, classificou a história como um boato sórdido, sem fundamento, e afirmou que a denúncia não se baseia em nenhum fato comprovado. Segundo o jornal, o texto surgiu no início de abril e viralizou em diversos blogs na França. Depois disso foi traduzido para o inglês e português. O Le Monde também explica que o Federal Bureau of Investigation, FBI, responsável pelos casos de pedocriminalidade dos Estados Unidos, nunca anunciou qualquer informação sobre o caso. O Voxnet também desmentiu a informação e afirmou que a história não passa de teorias construídas em torno da conspiração QAnon. A Rádio Canadá informou que a suposta denúncia faz parte de um movimento de conspiração infundada que vem ganhando força desde 2017. Resumindo, 100 mil crianças e cadáveres não foram encontrados em túnel da Fundação Clinton em Nova York. Os conspiracionistas que me desculpem, mas a história não passa de alarmismo e muita desinformação, ou seja, tudo boato. Então, meu caro irmão, aqui a gente vê que a intenção de uma coisa como essa, assim como outras teorias que eu já critiquei aqui, né, e pessoas que passam a acreditar nisso, elas ficam simplesmente possessas quando você chega e bate a real. Você sabe, meu caro irmão, que o nosso trabalho aqui é justamente o oposto. A gente sempre mostra alguma comprovação, a gente sempre mostra algum indício. Você falar que existe, os alienígenas, os reptilianos estão invadindo a Terra. Tá, cadê a prova? Você tem imagens, você tem como comprovar isso? Muitas pessoas fanáticas, quando começam a acreditar nisso, elas também questionam dizendo, mas vocês falam dos senhores do mundo, cadê a prova desses caras? Bom, meu caro irmão, as provas, você vê aí, as empresas engolindo as nações, os governantes abrindo mão das suas fontes de dinheiro para essas empresas que estão entrando literalmente em todos os países, dinheiro e mais dinheiro injetado em causas que não vai contribuir em nada para essas supostas marcas que estão simplesmente querendo ganhar dinheiro, crescerem, ganhar mais dinheiro. Não, eles patrocinam coisas que muitas vezes vão manchar a imagem do próprio produto deles, mas eles fazem assim porque tem uma causa maior por trás disso. Então, quando você vai juntando todas essas coisas, reuniões secretas que são feitas, coisas que são propostas, você vai chegando à ideia que existe algo a mais que não é nos apresentado. Que existe coisas que vêm das sombras que estão realmente manipulando o planeta. E você vê isso através dos próprios fatos. A gente sabe, meus caros irmãos, que desaparece muita criança no mundo. E eu não duvido nada que parte delas vá parar em sacrifícios, mas isso é minoria, tem que ser dito também. A maioria desses desaparecimentos, não só de crianças, mas de adultos também, a gente sabe que existe um mercado negro de órgãos aí. Todo mundo sabe disso. A mídia sabe disso, as autoridades sabem disso. Tem um tráfico de órgãos internacional e é difícil parar esses caras, porque tem muita gente grande envolvida, pessoas profissionais inclusive da saúde nesse meio. Isso acontece no mundo todo. Querendo ou não, nós sabemos dessa realidade. Não é à toa que eu já falei isso em outros vídeos, que a gente muitas vezes diz, eita, para comprar tal coisa, para comprar esse carro, para comprar essa casa, eu preciso vender um rim. Isso acontece porque, por mais desinformada que seja a pessoa, ela já ouviu falar que esse órgão vale muito dinheiro. A própria mídia passa isso através de filmes, através de seriados, às vezes nas entrelinhas dos jornais. Isso é fato. Então a maior parte vai para ali. Não é que todos esses desaparecimentos vão parar exatamente em rituais, em sacrifícios, como estão querendo dar a entender. Eu acredito que uma parte vá sim para isso, já deixo isso claro, mas a grande maioria é para o tráfico internacional de órgãos. E aí, meu caro irmão, a gente entendendo essa realidade e vendo como as pessoas agem diante dessas notícias falsas, a gente pode entender por que o sistema solta essas pérolas assim pra gente. Nunca aparece realmente a pessoa que inventou isso. Olha, fui eu que disse isso aqui, eu tenho as provas, nunca aparece. É um site não sei de onde, que traduzido de não sei quantos e não sei quantos. É sempre assim, você não acha realmente a fonte. Uma matéria séria que a gente fez sobre isso aí, sobre essas fake news, já deixou claro. Um ex-agente de uma agência de inteligência americana já falou sobre isso. Quando uma verdade escapa, e eles não podem mais segurar, não dá mais para censurar, eles não têm como calar a boca de cada indivíduo. Então o que é que eles fazem? Eles soltam outras teorias
outras versões daquela verdade tão absurdas que quando as pessoas escutarem elas não vão saber mais qual é a verdade, mas muitas vão acreditar em uma mais absurda porque chama mais atenção. Você sabe, né? Tem um ditado que diz: as histórias boas e interessantes são todas mentiras e as verdadeiras são chatas e sem graça. Então é mais ou menos isso. A verdade ela nunca vai ser tão emocionante, tão fantasiosa, ou parecendo um roteiro de filme, como a mentirosa que o sistema inventa. Então colocar os reptilianos, olha, os caras estão levando ali, ó, enfiaram 100 mil crianças num túnel, é um absurdo. É gente demais. É gente demais pra estar ali. 100 mil, família. Faça a conta. Junte 1000 pessoas em um lugar, junte 10 mil pessoas em um lugar e você tem ideia do que é 100 mil pessoas. É um absurdo, meu caro irmão. Qualquer um que pesquisa a sério sabe que o poder dos donos do mundo está justamente nas sombras. Eles não abrem mão desse poder e nem podem, porque no dia que eles abrirem mão disso, eles desaparecem, eles vão ser esmagados como baratas. Por mais ricos, por mais poderosos que eles sejam, diante da humanidade inteira, eles são insignificantes. Então eles têm que ficar sempre por trás das sombras. Juntar 100 mil crianças em um lugar só desse seria o mesmo que admitir que eles realmente existem. Então isso nunca vai acontecer. É absurdo em cima de absurdo, meu caro irmão. O único jeito que eu encontrei de falar desse assunto, para passar aqui no YouTube, foi fazendo um vídeo assim mesmo no carro, um rolê, e bater desse papo com vocês, meus caros irmãos. Mas veja como é complicado os nossos próprios inscritos, né, indo por esse lado fantasioso, porque tem muitas pessoas aqui, meu caro irmão, que só quer causar. Um vídeo desse, você coloca os títulos, né, 100 mil crianças desaparecem assim, é vídeo para pegar 100 mil, 1 milhão de visualização. Só que é mentira. E aí? Você vai continuar alimentando as pessoas com mais mentira? Porque a verdade ela não tem a mesma graça da mentira. E aí? Então eu não faço isso. Eu acho que pessoas que fazem isso, e já tem seus canais grandes e estão crescendo muito aí, não respeitam o próprio trabalho e não respeitam principalmente os inscritos. Eu acho que quem respeita não faz isso. E por causa desse tipo de comportamento, você não precisa ser um gênio da lâmpada, nem adivinhão, nem cartomante, nem nada do tipo, para prever que daqui a muito pouco tempo eles, os donos do mundo, vão usar esses fatos, esses acontecimentos aí que fica causando, chamando a atenção de muita gente. Você vê quantos países essa notícia fake passou. Uma coisa que qualquer pessoa que parar para pensar um pouquinho, ela vê que não tem lógica. 100 mil pessoas em um lugar só, e ainda mais crianças, não tem cabimento. Tem cidades aqui que eu passo que não tem esse número de habitantes. Então os caras teriam que reunir, né, os habitantes de uma pequena cidade, todos ali, em um lugar só. Pra que fazer isso? Pra que se expor tanto? E ainda mais de um navio daqueles. Não tem lógica isso. Eu acredito que quando a elite mesmo, os grandões, os donos do mundo, vão lá fazer os cultos a seus deuses, a Moloque, que eles fazem desde as antiguidades, eles fazem isso em lugares particulares, ilhas secretas. Você sabe que os caras como Bill Gates, Rockefeller, etc, esses caras são donos de ilhas. Eles são donos de castelo. Usam uma vez por ano e olhe lá. Por que se expor assim? Porque ao invés de levar em pequenas quantidades, disfarçadamente, sem que ninguém perceba, colocar um lote com 100 mil pessoas? É absurdo, meus caros irmãos. Essa nova ordem que vem aí, ela vai usar esses exemplos para censurar a verdade, para calar as nossas bocas. Olha, o cara fala de conspiração, tira ele da internet, bane ele totalmente. Vai ser igual ao que fizeram com aquele outro, que eu não vou nem dizer o nome, que eu fiz um vídeo aqui sobre o cara, né, que ele foi banido do YouTube, foi banido do Face, foi banido de todas as principais plataformas. O cara, sem ter mais para onde falar, sem ter mais voz, ele foi pro X vídeos, e mesmo assim baniram também a conta dele lá. Então esse tipo de coisa que picaretas têm se aproveitado para ganhar inscrito, para ganhar fama aqui, né, fica parecendo, o cara é verdadeiro, o cara tem coragem mesmo de falar e expor essas coisas, sendo que é mentira. O cara que tá fazendo o vídeo, ele sabe que é mentira, ele sabe que é fake, mas ele faz porque ele sabe que isso dá audiência, isso causa admiração das pessoas. Mas o vídeo do cara foi bloqueado, Davi. Foi bloqueado, mas o que mais faz um vídeo crescer, família, mais faz ele ser divulgado, são pequenos grupos, pequenas páginas, pessoas que gostam desse tipo de assunto e já se perderam entre o que é fake e o que é verdade. E aí, quanto mais sensacionalista for a coisa, mais esses grupos compartilham. Eles acreditam de fato nisso e mais compartilham. E aí a pessoa só cresce. Mesmo com o vídeo bloqueado no YouTube, não interessa, porque a pessoa ganha por outro lado. Ela ganha inscrito, ela ganha visualização e ela ganha até doações também. Se vende algum produto, as pessoas compram. Entende, meu caro irmão, como é que funciona? Esse é como se fosse o caminho mais fácil.
Esse é o caminho largo e que muitas pessoas têm seguido por ele. Eu já disse, eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro ser o cara chato, aquele cara que fala a verdade mesmo quando não querem ouvir, e quando não tiver mais espaço aqui eu simplesmente fecho o canal e vou fazer outra coisa. É muito melhor seguir esse caminho do que ter essa ideia, não, eu vou fazer o que eu posso aqui, vou crescer o máximo possível, tentar raspar o tacho, até o momento que eles vão proibir tudo. Porque os caras sabem que esses atos deles vai gerar isso, a proibição total de canais desse tipo, mas continuam nessa arrojada. A ideia dos caras é essa, não, eu vou raspar o tacho, eu vou apurar o quanto eu puder, vou crescer o quanto eu puder. Já eu não tenho esse pensamento e não acho que esse é um pensamento justo, nem com a própria pessoa e nem com o seu público, principalmente. Porque eu acho que quando você passa uma notícia dessa, quando você passa uma informação errada propositalmente, você está fazendo parte do sistema. É só mais um, é um canalha na verdade. Então, meu caro irmão, eu espero que a maioria tenha entendido aqui qual é a nossa missão, qual é o objetivo. Não é causar e sim informar, né? Quando é verdade a gente fala, quando eu vejo que é fake eu simplesmente descarto, e aí acontece esse tipo de coisa. Sou criticado pelas pessoas mesmo que eu admiro e faço esse trabalho justamente por elas. Mas é assim mesmo, né, família? Quando a gente se sente abatido, magoado, era só lembrar de Cristo. Eu sigo sempre essa lógica. A gente lembra do nosso Yahushua. Então quem é que somos nós, né, para ficar se reclamando, achando que o mundo é cruel, se muito mais sofreu ele, que era justo, que não merecia passar por tudo aquilo, e passou por nós. Então eu acho que todo o esforço que a gente faz pelos nossos irmãos, principalmente quando é para conscientizar, vale a pena. E enquanto eu puder, tiver essa brechinha aqui, eu já disse a vocês, estarei aqui sempre, se Deus assim permitir. Eu digo com sinceridade que não há outro meio da gente mudar um pouquinho esse mundo, de fazer as coisas acontecerem, se não for por esse caminho. A única arma que a gente tem contra eles é a informação, é o povo se conscientizar, é o povo saber o que eu e você está sabendo agora. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais você que assistiu até aqui, meu irmão. A gente volta a qualquer momento, amanhã, se Deus quiser, com mais uma notícia reveladora para você. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.